podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso. Eu queria fazer Queria fazer o quê? abrir uma aspas aqui e falar uma coisa. Posso falar? Pode. Você está muito elegante hoje. Eles estavam me zoando antes de eu entrar, Não, muito elegante, né? Porque... Toda vez que eu venho com uma camisa social, ele fala que eu roubei a roupa do meu marido. E isso não é verdade, tá? Isso não, eu sei que não é, cara. verdade. Eu vou ter que sei chamar a porque vinheta de novo você desse tá de jeito. roupa social, mas eu acho Já era legal pra ter fazer essa brincadeira. Já era pra ter Acho legal. começado o Se podcast. fosse pra Então, bora lá. comentar, tinha que comentar antes. Então, Tem que chamar de novo essa vinheta. Comece então, não, comece, duas vai. vinhetas. Vinheta! Vai. Não, De não, novo? você não. Sério? Vai lá, Larissa. Então, como falou Joelison, hoje nós estamos no estudo de Atos 8, de quando o evangelho ele foi pregado ali em Samaria. Mas assim, tiveram algumas coisas que chamaram minha atenção. Logo no início, ali no versículo 2, lembra? Na segunda-feira que a gente falou sobre Estevão, em que Estevão foi apedrejado Sim. e tinha Primeiro morrido. mártir. Isso. E aí aqui no versículo 2 fala assim, ó. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Olha só, Estevão foi apedrejado, só pegando um gancho, né, da segunda-feira. O bichinho foi apedrejado, gente, e ninguém ia enterrar ele, mas aí chegou aqui uns varões piedosos e mostra como que a gente tem que ser com as outras pessoas. Ter piedade, não só depois que elas morrem, né, mas assim em somente vida, quando tá principalmente né? em vida. Depois que morre. Ter piedade dessas pessoas e ajudar e honrar as pessoas, que as pessoas também são dignas de honra, né? Sim. E ali um pouquinho mais pra frente, vai começar, aqui dá um pequeno gancho sobre Saulo, que a gente logo vai começar a falar sobre Saulo, que depois se tornou Paulo. E aqui explica que ele assolava a igreja, entrava pelas casas e arrastava homens e mulheres e os encerravam na prisão. Esse aqui foi o gancho que deu aqui a respeito de Saulo. Que inclusive é em Atos 9 que a gente vai mergulhar na história dele. Então, sexta-feira a gente fecha Atos 8, na segunda já entra na história de Saulo. Exatamente. E aí ali no versículo de número 7... Porque fala que Filipe estava andando ali na cidade de Samaria, pregava o evangelho, multidões estavam prestando atenção no que Filipe dizia, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E aqui, nesse finalzinho aqui, ó, versículo 8, e havia grande alegria naquela cidade. Eu vejo assim, ó, quando tem sinais e maravilhas da parte de Deus e quando tem a presença do Espírito Santo ali, não tem como ter tristeza. Tenho certeza que quando a presença do Espírito Santo chega, a tristeza tem que pular pela janela. E esse não tem contexto como. que você deu traz justamente faz a gente enxergar o cenário como um todo, porque a igreja estava começando ali e em meio a muitas aflições. Acabou de vir forte, né? o primeiro Marte. Sim. Aqui fala sobre a forma que Saulo, né, ele perseguia aqueles que acreditavam, que tinham aceitado Então você já vê que Jesus. não era fácil, estava Não. tendo um perseguidor Exatamente. ferrenho ali para botar os outros na prisão. Isso não resultava na diminuição das maravilhas, né? O poder de Deus era tão Sim. forte como hoje. Ou no próprio naquele povo, né? início. E achavam que isso iria interromper a igreja, o crescimento da interrompeu. igreja. Sim. E outra coisa também que me chamou a atenção foi que aqui fala bastante de Simão. Simão Sim, era uma pessoa sim. que estava ali para enganar as outras pessoas, fazendo mágicas, e muitas mágico. pessoas estavam acreditando ali no que ele fazia. E quando ele escutou a palavra de Deus, fala aqui no versículo 13, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Então, assim, até o próprio enganador, que se dizia ali mágico, e estava enganando as pessoas, aceitou a Cristo e começou ali a seguir a Filipe. Mas aí ele teve um pequeno tropeço ali embaixo, né? Que foi quando ele viu, no versículo 17, que então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Ele estava ali querendo comprar a presença do Espírito Santo, talvez, não sei se ele estava realmente com o coração quebrantado, mas por que ele queria tanto comprar a presença do Espírito Santo? Era Qual era a por motivação, interesse né? próprio, né? Era Ele talvez... já era alguém conhecido, né? Todo mundo seguia ele. Depois que ele se converteu, ele talvez estava tendo essa ideia de querer esse dom, mas para quê? Será que é para fazer a vontade de Deus ou era só para aparecer? Para tentar fazer as mágicas que ele fazia antes. Então aqui entra um questionamento, a Bíblia não fala pra gente. No versículo 19 diz, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas a gente não sabe a verdadeira intenção dele, aqui não deixa clara a verdadeira intenção dele. E a nossa intenção como verdadeiros cristãos tem que ser de ter o Espírito Santo, de levar o Espírito Santo até as outras
pessoas, mas para glorificar e honrar somente o nome de Deus. Muitas pessoas hoje em dia querem fazer as coisas, orar e pessoas serem curadas e tudo mais, mas para se gloriar daquilo. Eu orei e fulano recebeu a cura. Eu orei e ciclano ficou liberto. Mas não é para isso, não tem que ser essa a nossa intenção, mas sim para falar... Deus me usou, eu orei e para a glória de Deus aquela pessoa ficou curada, aquela pessoa recebeu o Espírito Santo. Isso foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque a gente vê aqui uma pessoa que estava querendo comprar o favor de Deus, sendo que o Espírito Santo, ele é um presente. A gente aceita a Cristo, nosso coração é completamente limpo, lavado, perdoados os nossos pecados. E aí o Espírito Santo vem como um presente, vem para preencher essa casa. E é de graça. Né? É a graça de Deus, então não é algo que pode ser comprado. E como a gente falou aqui, né, como a Laísa trouxe, ninguém sabe ao certo, esse era o interesse dele. Mas a gente vê que era o interesse próprio. A gente não sabe se era para ele ser popular, continuar sendo popular aonde ele era. Enfim, mas o Espírito Santo é um presente. A gente não pode querer achar que podemos comprar algum favor de Deus. Tudo é pura graça e dádiva, bondade e misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E como você falou, aí você é usado por Deus em alguma área, em alguma situação, orou e a resposta veio, o milagre veio, e aí a pessoa corre esse risco de tomar para si a glória que é de Deus. Isso é muito perigoso, porque Deus disse que Ele não divide a glória dele com ninguém. Aquele louvor, que Ele cresça e eu diminua. Então, quanto mais a gente aparece fisicamente, fazendo algo para Deus, se expondo, automaticamente a gente não tem que aparecer. É estranho, né? Você aparece não aparecendo. É como se Deus ele tivesse que aparecer em tudo que você fizesse e a glória, de fato, seja revertida para Ele. Porque qual a intenção da pessoa que quer, talvez, fazer algo para Deus? Que quer, eu quero, sei lá, quero pastorear, eu quero fazer alguma coisa, mas se você analisar o desejo do seu coração, é para quê? É para honrar a Deus? É para glorificar a Deus? Ou é para, lá no fundo, é para você ter uma glória própria, para você aparecer? Se for assim, não vai funcionar. Ou se não é vanglória, mas é qualquer outra razão que não dar glória a Deus, né? Até que quando Pedro fala com ele, no versículo 22, ele traz a mensagem que ele traz para todos. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Ou seja, o coração dele, aqui é um raio-x do coração dele, estava distante de Deus. Mas a gente vê que era um coração que não estava ali com os interesses nas coisas do reino. E o 23, pois vejo que estás em fel de amargura em laço de iniquidade. Depois de uma palavra dessa, ele tinha que se humilhar ali, né? Mas aí, aí chega no 24 e ele fala assim, respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor para que nada do que disseste venha sobre mim. E o que Pedro disse? Lá no 20, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste do dom de Deus pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então, assim, por que ele estava pedindo oração? Para que nada do que dissestes venha sobre mim. Então, era um medo do que Pedro tinha dito para ele. E não arrependimento, como foi o que Pedro falou. Estava mais para um remorso ali e um medo do que o arrependimento verdadeiramente. Então, a gente vê que o coração aqui de Simão ainda estava distante de Deus e que o seu não veio estar assim. Se aproxime a cada vez mais do Senhor. E só um lembrete, antes da gente finalizar, aquilo que você recebe de graça, você também dá de graça. O que você recebeu como favor de Deus, então isso não é custoso você se doar para as outras pessoas, porque de graça recebestes, de graça dai. Exatamente. E por isso que hoje, no dia de hoje, a gente também deu para você de graça a presença de nós e também e vamos dar esse o que momento. Agora? Tchau! Bye, bye, galera. Grande abraço. Até sexta-feira com mais um Ao Vivo do Já É. Valeu, fique com Deus. Tchau. Fala, galerinha! Nosso podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso.